o cenário geopolítico mundial simplesmente piscou e de repente, o tabuleiro inteiro virou de cabeça para baixo. Completamente de cabeça para baixo. Pois é, logo no início desse março de 2026, a rapidez com que a guerra no Oriente Médio escalou, né, deflagrada por aquele ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, acho que deixou muita gente atônita. E é o tipo de evento sísmico que domina as telas em minutos. E vem aquela enxurrada de manchetes rápidas, imagens fragmentadas, muita especulação. Muita especulação. Mas a nossa promessa aqui, para quem acompanha a nossa análise aprofundada, é sempre ir além dessa superfície. Hoje a gente vai descer até a sala de máquinas desse conflito, entender as engrenagens ocultas que estão movendo tudo isso. Sem dúvida. E o nosso mergulho de hoje tem como mapa um artigo analítico extremamente denso e revelador. Foi escrito pelo Sérgio Botton Barcelos, datado de 8 de março de 2026. A missão dessa nossa investigação é justamente extrair e tentar compreender a tese central do autor, sabe? Para ele, essa guerra não é de forma alguma só mais um conflito regional isolado, ou uma simples disputa territorial. Na visão trazida pelo texto, é um sintoma brutal de uma transformação estrutural no capitalismo global. O redesenho da hegemonia mundial em tempo real, né? Mas olha, antes da gente dar esse primeiro passo para destrinchar a tese, a gente precisa fazer uma pausa bem fundamental aqui. Com certeza. É uma questão de transparência mesmo com quem nos escuta. Um aviso de extrema importância, porque o material que a gente vai analisar hoje contém visões geopolíticas muito contundentes e descrições de eventos de guerra que são politicamente carregados, além de extremamente sensíveis e, trágicos. Sim, é pesado. Então a gente quer deixar absolutamente cristalino aqui que esta nossa análise aprofundada não toma lados. Nós não endossamos nenhuma das posições políticas, ideológicas ou militares que estão contidas no texto. Exatamente. O nosso objetivo exclusivo aqui é atuar só como guias. A gente vai reportar de forma totalmente imparcial e dissecar as ideias, as análises, os fatos, exatamente da maneira como eles foram apresentados pelo autor no artigo original. Perfeito. Recado dado. Regras do jogo claras, então vamos para o texto. Logo de cara, a análise faz uma crítica bem pesada, né? A forma como a grande mídia tradicional está cobrindo o conflito. Sim, ele bate muito nessa tecla. Tese é que o noticiário fica focando só no espetáculo visual, as explosões, aquelas coletivas de imprensa, e acaba perdendo o fio da meada histórico. O autor propõe olhar para esse março de 2026 através de um conceito que ele chama de crise orgânica. O que significa isso na prática? Essa é meio que a chave de ignição do texto inteiro. A análise resgata esse conceito de crise orgânica lá do pensador e sociólogo italiano Antonio Gramsci. Para traduzir de uma forma bem simples para quem está escutando, o Gramsci dizia que uma crise orgânica acontece quando o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. É um limbo, né? Exato, um interregno. É um período de transição. E é justamente nesse meio tempo, nessa incerteza, que começam a aparecer o que ele chamava de sintomas mórbidos. Sintomas mórbidos? Isso. Se a gente aplicar essa lente para o cenário global de agora, o argumento do autor é que nós estamos testemunhando os estertores de uma era que foi desenhada lá no final da Segunda Guerra Mundial. Aquela arquitetura global cimentada nos acordos de Bretton Woods, certo? Exatamente. Só para dar um contexto rápido para quem de repente não está com esse termo tão fresco na memória, foi quando as potências vencedoras basicamente amarraram a economia global ao dólar americano. E aí criaram várias instituições para manter essa ordem funcionando. Uma excelente contextualização. Porque desde Bretton Woods, os Estados Unidos desfrutaram de uma hegemonia que era quase inquestionável. O mundo rodava na base do dólar forte. Do dólar forte e da capacidade americana de projetar poder militar em qualquer canto do planeta, para garantir os interesses deles. A ONU e outras instituições serviam meio que como os pilares de estabilidade disso. E o que o texto demonstra é que essa arquitetura está ruindo agora. Está ruindo. Nós temos a ascensão já consolidada de novos polos de poder. Principalmente China, Rússia e a Índia. A produção industrial, a inovação tecnológica e o acúmulo de capital estão se descentralizando muito rápido.
E aí, o Oriente Médio entra onde nessa história? É aí que tá. O Oriente Médio, que por décadas foi visto pelas potências ocidentais quase como um grande posto de gasolina geopolítico, acabou virando o laboratório principal. É o lugar onde essa quebra de hegemonia está sendo testada a ferro e fogo. Nossa, é como se as placas tectônicas do poder estivessem se chocando, né? E a falha geológica onde a pressão arrebenta primeiro fosse ali no Golfo Pérsico. Uma ótima analogia. Mas a leitura aponta que a reação americana a essa perda de espaço não é uma tentativa de diálogo. O texto fala de um modelo trumpista guiando a postura dos Estados Unidos em 2026. Como é que essa diplomacia, ou a falta dela talvez, está operando agora? O diagnóstico que o autor oferece é de uma ruptura total com o multilateralismo. Ele descreve esse modelo de 2026 como algo calcado só na força bruta e num transacionalismo puro. Toma lá da cá. Exato. A lógica é tipo, eu sou a maior potência militar, então as regras normais simplesmente não se aplicam a mim. O direito internacional é ignorado, a ONU é tratada como irrelevante e aquela diplomacia tradicional dá lugar à imposição e ao atrito permanente. Até com os aliados. Até mesmo os aliados ocidentais históricos são vistos sob uma ótica utilitarista muito extrema. Se não tiver vantagem imediata, o acordo é descartado. Mas espera aí, porque se a estratégia baseada puramente nessa imposição pela força bruta, isso nos levaria a crer que quem tem as armas mais caras e modernas simplesmente vence o jogo de tabuleiro, não é? É o que a gente tenderia a pensar. Só que é exatamente aqui que a análise dá uma guinada que muda tudo. Fiquem muito atentos a essa parte. O texto introduz a economia da guerra assimétrica. E os números que ele traz mostram que essa vantagem tecnológica bilionária pode, na verdade, ser uma armadilha gigante. E como? A guerra não é mais sobre quem atira mais longe. É sobre quem consegue pagar o boleto da destruição no final do mês. Essa matemática financeira aplicada lá no Planeta de Batalha é assustadora para dizer o mínimo. O artigo desce uns detalhes muito cruciais. De um lado, você tem os sistemas de defesa ocidentais. O autor cita que cada disparo de um míssil interceptador do sistema Patriot, que é amplamente usado pelos Estados Unidos e por Israel... Que é um sistema caríssimo. Sim, cada disparo custa em torno de 4 milhões de dólares. 4 milhões por um único tiro. É surreal. É o preço de um prédio de luxo inteiro explodindo no céu a cada aperto de botão. E do outro lado do fronte, a realidade é completamente outra. O texto aponta que o Irã está usando enxames de drones de ataque, como os da família Shahed. Que custam quanto? Que custam entre 30 e 50 mil dólares cada um. Nossa. Pensa nessa assimetria. O objetivo de uma força que está usando drones baratos não é derrotar a superpotência num embate tecnológico glorioso. A doutrina ali é atrito puro. É fazer o outro gastar. É saturar os radares, obrigar o adversário a disparar esses mísseis de 4 milhões de dólares contra alvos de 30 mil e literalmente fazer a superpotência sangrar financeiramente até exaustão. É um verdadeiro enxugar gelo. A conta simplesmente não fecha a longo prazo. Um fecheno. E o artigo ainda toca num ponto sobre a indústria de defesa ocidental que agrava isso de uma forma dramática. Ele menciona que a produção militar americana hoje funciona naquele modelo just in time. Isso é central para entender a crise. Para quem está ouvindo a gente, just in time é aquela filosofia lá das fábricas de carros japoneses, né? Onde não se mantém grandes estoques de peças. A peça chega na fábrica exatamente na hora de montar o carro. Tudo para economizar dinheiro com a armazenagem. É um modelo brilhante para otimizar lucro na paz, mas acaba sendo um calcanhar de Aquiles gigantesco numa guerra de alta intensidade. A análise destaca que o Ocidente perdeu a capacidade de escalar a produção industrial rapidamente. Repor esses mísseis complexos leva meses ou até anos. Enquanto os adversários estão produzindo armamento barato em massa. Sim, eles conseguem destruir, em questão de minutos, sistemas de radar e de defesa que custaram bilhões e levaram décadas para serem desenvolvidos. E o texto vai além disso. Diz que o Irã sabe exatamente dessa fraqueza logística. A análise relata que eles abandonaram aquela velha tática de só demonstrar força e partiram para o ataque maciço de vez. Sem contar que não estão sozinhos na tecnologia, né? Pois é. O autor menciona o uso de mísseis hipersônicos iranianos que são guiados por um mosaico de informações eletrônicas fornecido pela China e pela Rússia. Isso
basicamente cega a vantagem de alerta antecipado dos americanos. Qual é o impacto prático disso lá no terreno? O impacto direto é um pesadelo logístico colossal. Segundo esse levantamento do autor, a saturação tornou as bases americanas localizadas no Golfo Pérsico praticamente indefensáveis. Eles tiveram que recuar. O texto relata que as forças dos Estados Unidos estão sendo obrigadas a operar a partir de locais absurdamente distantes, como a ilha de Diego Garcia, lá no meio do Oceano Índico. Só para quem está escutando visualizar isso, significa tirar os aviões de perto do palco de operações e fazer eles voarem milhares de quilômetros só para chegar na zona de conflito. O custo de combustível, desgaste de manutenção, aquele tempo de resposta, a ineficiência logística, explode. Explode completamente. Mas olha, agora a gente precisa dar um passo para trás, porque o texto mergulha em relatos bem específicos dos primeiros dias desse conflito, lá no começo de março de 2026, e as informações são extremamente pesadas. Muito pesadas. São dados que mudam a escala de tudo que a gente está discutindo. O que a fonte relata sobre esses ataques iniciais? A análise descreve eventos de uma gravidade ímpar. O autor afirma que logo nos primeiros movimentos da guerra, um ataque conduzido por Estados Unidos e Israel atingiu uma escola, resultando na morte de cerca de 160 meninas. Nossa! Na sequência, o texto relata que bombardeios diretos a Teherã causaram a morte do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, num evento que a fonte descreve como a decapitação da liderança do país. É preciso fazer uma pausa para absorver a dimensão disso, né? Porque a gente está falando de ações que, de um ponto de vista puramente estratégico, claramente tinham um objetivo cirúrgico. Qual seria? Causar um choque tão profundo e paralisante que fizesse o governo iraniano implodir de dentro para fora. A ideia devia ser forçar uma rendição ou uma revolta interna imediata. A teoria de choque e pavor levado ao extremo absoluto. Porém, a análise aponta que o resultado prático lá no terreno foi o oposto diametral do que os estrategistas ocidentais planejavam. Teve o efeito reverso. A consequência não intencional de ataques tão devastadores assim foi a deflagração de uma comoção nacional sem precedentes. O texto argumenta que isso acionou o gatilho da Jihad, a Guerra Santa, bem no núcleo da base xiita. Em vez de fragmentar a sociedade iraniana, aquela sensação de ameaça existencial acabou aglutinando as forças internas. Até quem era oposição. Sim, até os setores dissidentes e de oposição interna se unificaram em torno da defesa do país. A tentativa de quebrar o moral acabou forjando uma nação em estado de guerra total. Uma falha brutal de cálculo psicossocial. E sabe o que me chama muita atenção nisso tudo? É a guerra paralela acontecendo no campo da informação. Nós vivemos na era do TikTok, do streaming ao vivo de qualquer esquina do mundo, mas o artigo afirma que está rolando um apagão de informações deliberado. Uma neblina de guerra artificial. Sim, uma censura nas plataformas ocidentais para mascarar os danos reais às forças americanas e israelenses. Como é que o autor consegue contornar isso para saber o que realmente está acontecendo? E aí que o método investigativo dele brilha muito. Ele entende que você pode derrubar servidores de redes sociais, bloquear contas, mas não consegue esconder a física da guerra, principalmente a logística hospitalar e militar. O rastro material, né? Exato. E o grande exemplo que ele traz é a movimentação no Landstuhl Regional Medical Center, na Alemanha. Deixa eu fazer uma ponte rápida aqui. Para quem não sabe, o Landstuhl é o maior hospital militar americano fora dos Estados Unidos. Quando os soldados americanos são feridos lá no Oriente Médio, a rota padrão de evacuação médica, o famoso MEDVAC, é levar eles direto para a Alemanha antes de irem para os Estados Unidos. Perfeito. É o funil de trauma das Forças Armadas. E o autor levanta um dado que é muito revelador. Ele diz que no dia 6 de março, esse hospital suspendeu os serviços civis, como parto e maternidade. Suspensão de maternidade num hospital gigante. Por quê? Para conseguir dar vazão ao enorme fluxo de militares com ferimentos graves chegando do fronte. O argumento analítico dele é claríssimo. Se o principal polo de trauma está cancelando nascimentos para tratar soldados feridos poucos dias após o início do conflito,
é porque as baixas são drasticamente maiores do que as comunicadas nos briefings oficiais. Nossa, os sinais vitais do conflito aparecem nos lugares mais inesperados, né? E eu lembro que o artigo cruza isso com movimentações marítimas também, certo? Sim, o rastreamento naval também corrobora essa tensão de um conflito que parece estar saindo do controle. O texto aponta deslocamento de múltiplos porta-aviões nucleares. O autor cita os nomes, né? Cita. O USS George H.W. Bush indo para o Mediterrâneo Oriental, o USS Gerald R. Ford foi reposicionado no Mar Vermelho e o USS Abraham Lincoln está no Mar Arábico. É muita força concentrada. O discurso oficial pode até falar em patrulhamento de rotina, mas a análise cruza essa concentração toda com uma alegação do Irã, feita lá em 5 de março, de que teriam atingido fortemente um porta-aviões americano com os drones deles. E tem a questão econômica envolvida nesses mares também. A fumaça, onde há fogo, segundo o autor, é visível na disparada dos custos dos seguros marítimos naquela região. O capital é alérgico a narrativas otimistas falsas. Ele só reage ao risco real. E por falar nas reações do capital, a gente chega num paradoxo que, olha, me deixou pensando por horas. Porque a lógica mais óbvia do mundo financeiro estourou uma guerra massiva envolvendo os Estados Unidos, as ações das empresas de armamento vão subir para a estratosfera. É o instinto inicial. Mas a leitura relata que Wall Street está, na verdade, fugindo das ações das gigantes da defesa, como a RTX, a Lockheed Martin, a Palantir. Por que os investidores estão pulando fora do barco justo agora? Esse é um dos insights mais sofisticados da análise inteira. O declínio das ações dessas empresas reflete o pavor do mercado em relação àquela falha estrutural do modelo just-in-time que a gente discutiu agora há pouco. O mercado percebeu. O mercado financeiro percebeu que a matemática da guerra assimétrica é predatória. A avaliação deles não é de que as empresas vão lucrar com contratos novos e infinitos, mas sim de que essa guerra de desgaste vai exaurir completamente os recursos militares da OTAN, num ritmo que as fábricas simplesmente não conseguem repor. Dá um medo palpável de que o envio desenfreado de interceptadores de 4 milhões de dólares para abater drone barato vá deixar os arsenais vazios. E isso deixaria a Europa assustadoramente vulnerável frente à Rússia. Exato. O produto multibilionário dessas empresas de defesa está sendo provado ineficiente do ponto de vista econômico no campo de batalha real. E o mercado pune isso. É a falência de um modelo de negócios inteiro sendo televisionada. E o texto também traça o efeito dominó disso na política interna americana, não é? A popularidade do governo desaba quando a conta chega. A análise é impiedosa nesse sentido. O texto aponta que a administração Trump/Vance enfrenta impressionante 56% de desaprovação popular logo no início da crise. E a gente tem que lembrar que o J.D. Vance construiu grande parte da plataforma dele num discurso de austeridade e oposição a guerras estrangeiras sem fim. Aí a retórica bate de frente com a realidade. A continuidade desse atrito militar gera um risco colossal de capital político para eles. O grande trauma histórico da sociedade americana sempre foi o retorno constante de caixões cobertos com a bandeira. Se o conflito se alonga consumindo bilhões de dólares em armamento ineficaz e sacrificando vidas, a sustentabilidade política interna do governo corre risco real de colapso. É uma tempestade perfeita. Crise de manufatura bélica, sangria financeira e uma população que não compra mais aquele discurso da guerra heróica distante. Bom, agora, caminhando para a nossa reta final, eu quero puxar essa discussão colossal e aterrissar ela na nossa realidade. Ótimo ponto. A quem nos escuta a partir de países que estão longe desse núcleo central de poder bélico, e aqui a gente está pensando no sul global, pensando no Brasil, qual é a tradução prática de toda essa análise para a gente? O que esse abalo nas placas tectônicas da geopolítica significa para nós? O texto deixa um alerta existencial para essas nações periféricas? Pensa bem, quando o poder central do Ocidente entra numa crise orgânica e a ordem multipolar começa a se impor pela força bruta e por guerras de longo prazo, a fome global por recursos dispara. Claro, eles precisam reconstruir tudo. Se as potências precisam reconstruir arsenais, garantir as cadeias de suprimentos e alimentar transição tecnológica, num cenário onde o dólar e as rotas marítimas já não são mais 100% seguras,
adivinha quem entra na mira? O Sul Global. Países ricos em biodiversidade, minerais críticos, terras raras. Energia e infraestrutura logística também. Todos esses países correm um risco gravíssimo de se tornarem apenas territórios terceirizados de disputa entre esses grandes blocos hegemônicos. É a velha maldição de ser um país riquíssimo em recursos, mas refém da falta de soberania. A periferia do capitalismo acaba virando o campo onde o centro resolve as demandas materiais dele a qualquer custo. O autor aponta algum caminho de sobrevivência para países como o Brasil, nesse cenário que, convenhamos, é bem hostil? Ele aponta o que ele considera a única via possível: a construção urgente de um projeto de nação soberano. E a análise dele deixa bem claro que soberania nesse novo século não é só assinar tratados na ONU ou ter uma diplomacia simpática. Vai muito além. Um projeto soberano, segundo a lógica dos eventos descritos, exige capacidade material. Significa ter um controle estatal firme sobre as reservas de recursos estratégicos. Significa não apenas exportar o minério bruto, mas ter um complexo industrial próprio, capaz de processar esses materiais, desenvolver tecnologia de ponta. E, acima de tudo, exige uma continuidade de Estado a longo prazo, né? Algo que blinde a economia nacional daquelas chantagens transacionais das potências em guerra que ele citou. Exato. O artigo finaliza praticamente colocando o dedo na ferida diante desse redesenho violento do Mapa Mundi que a gente está vendo em 2026. Existe um projeto de país preparado para navegar nessa tempestade sem ser engolido por ela. É o tipo de reflexão que exige que a gente encare o espelho como nação mesmo. Bom, chegando ao fim da nossa jornada de hoje, o que essa análise do Sérgio Botton Barcelos escancara para a gente é que a guerra que escalou em março de 2026 entre o eixo Estados Unidos e Israel contra o Irã transcende mísseis no céu noturno. Totalmente. Nós estamos observando uma fratura exposta de um modelo de hegemonia que não consegue mais se sustentar economicamente. Quando as regras da guerra mudam para essa lógica do atrito assimétrico de baixo custo, a superpotência não vence apenas por ser rica. Ela perde justamente por ser cara demais para operar. Muito bem resumida. E como uma última nota sobre o trabalho de análise em si que a gente fez hoje, eu acho que isso é um testamento do porquê a gente não pode consumir apenas a manchete da primeira página. Com certeza, tem que cavar mais fundo. É preciso olhar para onde ninguém está olhando. Cruzar a retórica beligerante dos palanques políticos com aquelas suspensões de serviços e maternidades militares, com o desespero lá nos pregões de Wall Street. É nas entrelinhas da logística e das finanças que a verdadeira história se revela. Exatamente. O mundo real deixa rastros na matemática, sempre. E para honrar o nosso costume, eu quero deixar uma semente na mente de quem acompanhou esse mergulho até aqui. Um pensamento final para todo mundo levar para suas próprias reflexões. Manda lá. Se a guerra moderna provou ser esse jogo implacável de matemática financeira, onde o enxame de drones que custam o equivalente a um carro popular consegue exaurir potências de trilhões de dólares, será que o verdadeiro campo de batalha do futuro deixou de ser o espaço aéreo ou os mares e passou a ser o chão de fábrica? Se a resiliência das cadeias de suprimentos e a capacidade industrial básica é que ditam quem sobrevive, será que um país que não sabe fabricar rapidamente as suas próprias engrenagens já não entrou na guerra derrotado antes mesmo do primeiro tiro ser disparado? Nossa, uma provocação fundamental para a gente reavaliar o que realmente significa segurança nacional no século XXI. Sem a menor dúvida. Fica aí a reflexão para quem está com a gente. Muito obrigada a todos que mergulharam conosco em mais essa investigação densa e tão necessária. Continuem com as mentes inquietas, questionem as narrativas prontas e, sobretudo, não deixem de exercitar o pensamento crítico diante desse dilúvio de acontecimentos do nosso mundo. Até a próxima análise aprofundada.